Oi, meus amores! Hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo estojinho escolar duplo, tá? Com alcinha, puxador. Serve tanto para estojo escolar como a necessaire, ó, porque ele é box, né? Olha o forro como que fica sentadinho. Muito lindo esse estojinho, tá? O que a gente vai precisar para fazer ele? A gente vai precisar de um tecido principal na medida de 30 por 30, a manta R1 cortada um pouquinho maior, para dar uma segurança pra gente. Aqui eu já estruturei, já passei uma costurinha de segurança nas bordas. Lembrando de prestar atenção nas estampas, para a estampa não ficar de ponta cabeça. Essa daqui eu cortei e emendei ao meio para não ficar de ponta cabeça, que quando você for fechar seu estojo, vai ficar certinho, ó. Senão fica uma parte de ponta cabeça. Então, a gente vai precisar 30 por 30 já, e a manta R1, 4 pedacinhos de forro na medida de 11 por 30, um tecido principal também estruturado na manta R1, na medida de 30 por 4. Para fazer a alça e os puxadores, a gente vai usar uma medida de 8 por 30 também, porque a gente vai fazer, o que a gente vai fazer com essa medida de 30 por 8? A gente vai dobrar lá ao meio, depois dobra novamente, dobra, passa uma costurinha aqui, outra bem aqui na bordinha, pra ficar assim, ó. Aí, a gente vai pegar uma parte pra fazer a alça e a outra pra fazer os puxadores, que vocês vão ver mais pra frente. E 2 zíperes, né, na medida de 30 centímetros, 35 centímetros, perdão. Pra ter uma sobrinha do lado, pra mim poder costurar com segurança. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer as nossas alcinhas, né, e os puxadores, reservar o zíper, o tecido principal, que é o corpo da bolsinha, né? Reserva também. A gente vai pegar essa parte de 30 por 4, dois tecidos de forro e os zíperes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é sempre achar o meio da peça, ó. Eu sempre acho, eu deixo marcado, faço um piquezinho no meio, tanto das peças quanto do zíper, ó. A gente vai pegar o zíper com o dentinho voltado pro tecido principal, vai achar o meio aqui, vai alfinetar e a gente vai passar uma costurinha de segurança toda aqui, tá? Para que depois a gente venha com o forro e não tenha perigo dele correr. A gente faz isso com os 2 zíperes, lembrando de pôr o cursor sempre voltado para o mesmo sentido, tá? A gente acha o meio, alfineta bem certinho, tá? Aí, a gente vai passar a costurinha de segurança e eu já mostro pra vocês como que fica. Bom, meus amores, aqui eu já passei minha costurinha de segurança, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar meu forro, o direito do forro voltado pro direito do tecido, tá? Eu fiz esse risco aqui com giz pra gente saber onde que é o avesso do tecido. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr ele bem aqui no meio, centralizar. Vou vir alfinetando e vou ver se tá aqui, ó, certinho, onde termina a manta. Aqui, ó,
começar o forro, para não ficar torto. Alfineto tudo. O alfinete tá ruim. Alfineto. Desse lado aqui também. Aí eu vou passar uma costura com um pezinho de calcador para zíper, para prender este forro na nossa peça, tá? Eu vou passar minha costurinha e já volto para mostrar. Bom, já passei minha costurinha aqui com um pezinho de máquina. O que que eu vou fazer agora com esse forro? Eu vou virar ele para lá. Vou vincar bem ele aqui. Puxando ele bem para lá. Aí eu vou trazer ele bem pra cá, pra ele ficar bem esticadinho, olha. E vou alfinetar aqui. Ele bem esticadinho. Pra ele ficar bem certinho. Alfineto todo. Que aí a gente vai rebater essa costura agora do lado de cá. A gente vai passar uma costurinha aqui rebatendo esse forro pra ele ficar bem certinho, tá? Bom, aqui eu já virei, né? Alfinetei o forro e rebati minha costura com um pezinho de máquina, tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou puxar esse meu forro todo pra lá. Vou vir com o meu outro forro direito do forro, voltado pro direito do tecido. Vou centralizar ele aqui, mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá? Centralizo, alfineto todo ele, verifico que está certinho aqui, ó, no começo da manta, começo do forro. Aí, certinho, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai passar uma costura aqui com o pé de máquina, vai virar todo esse forro pra lá, puxar, alfinetar e passar uma costura rebatendo aqui, tá? Bom, fiz isso dos dois lados, rebati a costura de lá de cá, olha, por dentro. Vou pegar, vou reservar essa daqui. Vou pegar o meu tecido principal, já achei o meio dele ali. Vou pegar o meu zíper, ó, tecido principal voltado com o tecido principal. Vou centralizar ali na minha marcação, acho que eu já fiz um piquezinho. Por isso que é bom, já facilita, tá? Vou vir alfinetando até aqui o final. Olha lá, manta com manta, tá? Certinho. Vou alfinetando. Alfineto tudo. E vou fazer igual eu fiz desse lado, tá? Vou passar uma costurinha de segurança para depois vir com o meu forro para costurá-lo aqui. Vou passar minha costurinha de segurança e já mostro para vocês. Pronto, já fiz minha costurinha de segurança aqui do zíper com o tecido principal. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o outro forrinho, vou colocar direito do forro voltado para o direito do tecido principal. Vou centralizar, vou vir alfinetando, não esquecendo de olhar o detalhe aqui da manta, onde começa a manta aqui, olha. Começou aqui, começa o tecidinho de forro também, para não ficar torto, tá? Ver se tá tudo certinho, se tá tudo alinhado. Vou
Passar uma costura aqui, um pezinho de máquina, um pezinho do zíper calcador próprio para zíper, tá? Vou virar e rebater, igual a gente fez nessa peça aqui, tá certo? Vou fazer a minha aqui e já mostro. Pronto, passei minha costurinha aqui. Vou pegar esse meu forro, vou jogá-lo pra lá. Vou dar uma vincadinha nele aqui. Pode ser com o dedo mesmo, com o cabo da tesoura, que você achar melhor, tá? Vou trazer ele todo pra esse lado. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Pôr esse forrinho lá pra cima, pra não ter perigo de costurar junto. Vou trazer ele todo pra cá. Vou alfinetar, deixando ele bem certinho, ó, bem esticadinho. Alfinetei, vou passar uma costura rebatendo essa costura, tá? Vou fazer isso desse lado e do outro, a mesma coisa. Eu vou trazer esse zíper aqui pra cá, vou centralizar, ver se tá tudo certinho aqui. Vou passar uma costurinha de segurança. Depois eu vou vir com outro forro, não esquecendo de direito do forro voltado pro direito do tecido principal. Vou alfinetar aqui, vou passar uma costura. Depois, vou virar e rebater, igual eu vou fazer do lado de cá, tá? Bom, já fiz isso dos dois lados, né? Vou abrir o zíper aqui, depois eu vou tirar ele fora, que fica mais fácil pra mim. Rebati a costura desse lado e desse lado no tecido principal também. Então, por dentro ficou assim, olha. Dois forrinhos, que vai ser um bolsinho. E mais dois forrinhos, que vai ser o outro bolsinho, ó, um bolsinho daqui e um bolsinho daqui. Então, ficou assim. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai centralizar bem aqui, olha. E a gente vai achar o meinho, olha. Achar bem o meinho que dobra o zíper no meio, acha. Aí, você vai costurar aqui. Vai costurar, vai passar uma costura. Eu gosto de vir de baixo pra cima, porque eu vou costurar até onde que o pezinho da máquina der. Então, vai ficar um pedacinho sem costurar aqui, mais ou menos de um centímetro, tá? Aí, depois eu venho, costuro, acho o meinho dela aqui direitinho, centraliza. É bom alfinetar, tá, gente? Eu gosto de alfinetar, ó. Acho o meinho certinho aqui do zíper, costuro. Vou fechar um bolso inteiro, o outro, a mesma coisa, acho o meio, alfineto. Aí, eu venho de baixo pra cima aqui, ó, costuro até onde o pezinho da máquina der. Deixo um pedaço aberto pra gente poder desvirar a peça. E venho aqui. Então, vai ficar aqui nesses cantinhos perto do zíper, vai ficar em média um centímetro. Vai ficar aqui 1 centímetro sem costurar. Porque depois a gente vai dobrar e na hora de fechar, a gente vai fechar esse buraquinho, tá bom? Aqui, meus amores, vou passar a costurinha de um pezinho de máquina aqui. Pra mostrar pra vocês. Ó, chegou aqui o zíper, o próprio zíper cria uma resistência no pezinho. Então, eu dou um retrocesso, corta aqui, olha aqui. Vai ficar aqui mais ou menos, ó, daqui até essa costura, vai ficar mais ou menos 1 centímetro sem costurar. Por quê? Porque não é o zíper. Porque depois eu vou fazer um triângulo aqui,
Na hora de fechar, eu vou tampar esse buraquinho. Eu vou fazer a minha aqui e ela pronta, vai dar pra vocês verem melhor como que é, tá? Bom, meus amores, ó, como eu já tinha dito, eu fechei os 4 lados do forrinho, os 3 lados, né? Dos 2 forros. Só que eu deixei uma abertura para qual eu vou desvirar o meu trabalho, tá? Aqui, ó, que eu falei, eu venho com a máquina até... Eu venho com a máquina até aqui, ó. Aqui, o zíper vai estar dobrado. A máquina acha uma resistência, então, eu dou um retrocesso e paro a costura aqui. Então, vai ficar esse pedacinho sem costurar. Mas não tem problema, que ele vai fechar, que depois a gente, na hora que vai fechar a costura, a gente vai fazer um triângulo, vai vir com a costura fechando de 1 centímetro, tá? Pra fechar esse buraquinho que ficou. Eu vou alfinetar tudo certinho e vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu já aproveitei, já marquei minhas caixinhas de leite dos 2 lados. Agora, eu vou vir pra fechar essa lateral aqui, tá? Meus amores, antes de eu fechar a peça, eu já tava me esquecendo de falar. Eu desvirei ela, porque eu tirei o meu cursor do zíper, deixei aberto, porque eu vou precisar desse zíper bem fechado. Então, eu vou passar o zíper, vou voltar ele aqui, vou passar os 2, que eu quero ele fechado, tá? Então, eu vou passar... Ó, passei uma vez, passei de novo, vou deixar ele centralizado aqui no meio. Posso até abrir um pouquinho para depois eu poder desvirar, tá? Eu vou fazer isso, a mesma coisa com o outro. Eu vou passar o cursor uma vez, vou tirar ele, vou passar de novo, vou deixar ele aqui no meio e deixar um pedacinho aberto, tá bom? Aí, eu vou desvirar a minha peça do avesso, pra gente poder fechar a parte interna dele, da bolsinha. Bom, já terminei minha costurinha, já fechei a bolsa, aqui, ó. Aqui eu dei uma costurinha de 1 centímetro, tá vendo? A gente passa bem aqui em cima, ó. Aquele pedacinho que ficou sem costura, ele vai ser fechado aqui. Então, olha, o que que eu fiz aqui? Eu peguei o forro, fiz um triângulo, bem aqui no meio, ó, no rumo do dentinho do zíper. Alfinetei e passei a costura fechando, tá? Agora, depois disso, o que que a gente vai fazer? Dei uma refilada na peça, né? Tirei os excessos aqui, tá? Dei uma limpadinha. Agora, a gente vai fechar as caixinhas de leite. Eu fiz uma caixinha de leite de 3 por 3. Eu vou cortar essa caixinha de leite, mas eu não quero cortar em cima dela. Eu vou cortar um pouquinho antes, meio centímetro, porque eu quero a costura em cima do 3 por 3, tá? Em cima do meu risco, tá bom? Porque senão ela vai ficar um pouquinho alta, eu quero ela na altura. Porque quanto mais alta a caixinha de leite, mais alta vai ficar a bolsinha. Bom, eu já cortei minhas caixinhas de leite, tá vendo? Eu cortei um pouquinho antes, que eu quero que a minha costura passe em cima desse risco. Mas aí fica a critério de cada um, né? Se quer bolsinha mais alta ou menos alta, e o meu modelo é nesse. O que que a gente vai fazer? A gente vai fechar primeiro o forro. Fica mais fácil. Você vai abrir. Ah, lembrando, gente, passar uma costura de reforço aqui, ó. Vem dar um retrocesso aqui. Nessa, né? Em todas as costuras, para não abrir depois, tá? Então, você vem, abre a sua caixinha de leite, põe costura com costura, põe uma sobrinha, uma margem pra cá e a outra pra cá, ó. Tá vendo, ó? Ficou uma pra cá e a outra pra cá. Pode alfinetar aqui pra dar uma
segurança. Aí você vai passar a costura aqui, tá? Nessa beiradinha. Você vai fazer isso nos 4 cantos do forro, tá? Bom, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, é o seguinte, na hora que a gente vai fechar essa costura aqui do lado, é a hora que a gente já coloca o nosso puxador, tá? A gente pega o nosso pedacinho e vai colocá-lo lá dentro, bem aqui no meio, ó. E vai passar a costura, dá uma reforçadinha e costura. Isso dos 2 lados, tá? Vocês me perdoem que eu esqueci de falar na hora. Aqui, o que eu já fiz? Eu fechei minha caixinha, as 4 caixinhas de leite, né, do forro, tá certo? Fechei 2 aqui do tecido principal. Aí, essa daqui, que é a parte onde eu vou fechar meu zíper vai ficar fechado pra cá. É aqui que eu vou colocar a minha alcinha. É essa alcinha aqui. Também é opcional, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar sua caixa de leite, você vai pôr sua alcinha aqui dentro. Vai centralizá-la. Arruma bem certinho, viu, gente? Que tô mostrando, tô fazendo mais pra mostrar aqui como que é. Mas vocês arrumam direitinho aí. Centralizou ela aqui. Pode alfinetar. Tá? E vai passar a costura, fechando essa caixinha de leite. Lembrando de dar um retrocesso aqui para reforçar a costura. Você vai vir aqui, por esse buraquinho do forro, você vai pegar a sua alcinha e vai colocar, ó, aqui, tá? Lembrando de conferir se ela tá certinha, ó. Tá, certinho. Pra ver se ela não tá torcida ali dentro. Aí você vem, centraliza ela aqui bem no meio da costura, aqui no meio, ó. Põe um alfinete. E vem fechando a sua caixinha de leite, lembrando de dar um retrocesso aqui pra ficar bem firme, bem seguro, tá? Bom, já fechei minhas caixinhas de leite, coloquei o puxador, a alcinha aqui dentro, né? Tá assim. Agora, gente, é só desvirar ela por essa abertura. Você vai enfiar sua mão e vai puxando ela devagarinho. Só que eu, gente, aqui é um truque que eu faço, tá? Pro forro não ficar solto lá dentro, o que eu faço? Eu uso uma cola de pano, eu não vou mostrar a marca aqui. Eu passo um pouco de cola pano, dou uns pingos aqui, ó, em volta tudo, principalmente aqui dos lados. Depois eu vou passar mais aqui, ó, e depois eu passo mais aqui no fundo. Eu passei a cola e eu desviro ela com cuidado, tá? Devagar. Seguro bem, aí que eu vou fechar a abertura e segurar bem, pressionando. Às vezes eu ponho até uns papéis, encho ela com alguma coisa, ou tecido, papel, meia, pra ele colar bem. Que aí o forro vai ficar firminho, durinho, não vai ficar um forro mole, tá? Então, eu vou passar aqui na minha e já mostro como que eu faço. Olha, passei cola, tá vendo? Passei em volta. Tudo. Aí eu vou desvirar minha peça com cuidado. Desviro. Vou puxando. Vocês deixam os 2 zíperes abertos, que fica mais fácil na hora de desvirar, tá? Vou desvirando. Com calma. Pronto.
Acerto bem os cantinhos. Aqui. Do outro lado também. Né? Ó. Acerto bem os cantinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, aqui fica a critério, tá, gente? Vocês podem dar um pontinho invisível na mão ou passar uma costurinha na máquina, bem na beiradinha. Eu vou dar uma costurinha na máquina mesmo, que é mais rápido, depois eu vou acertar a cola aqui. Bom, gente, já fiz a costurinha, aí você vem e se ajeita bem certinho o forro aqui, ó, porque tem cola, né? Aí ele vai aderir bem. Aí você pode encher com papel ou com alguma coisa pra ele colar direitinho, tá? E tá pronto o nosso estojinho. Depois de pronto, ele vai ficar com o forrinho assim, olha. Depois que a cola seca, olha lá, ele fica firminho aqui na parede, não fica aquele forro solto. E é isso. Se você gostou, deixa um joinha, curta e compartilhe. Muito obrigada.